Em nosso estudo de hoje, a lição 18 do livro Dinheiro tem por título Entre o Céu e a Terra. Para saber pedir com segurança, é imprescindível saber dar. O homem não é somente o filho de Deus no mundo, é também o cooperador de sua obra terrestre. É por isso que em toda parte vemo-lo em regime de sociedade com a providência divina, na qual o Senhor, na condição de proprietário da vida, e o espírito humano, na posição de usufrutuário dela, se reúnem na concessão e no concurso, na administração e na execução, oferecendo ao trabalho cotas expressivas de recurso e de esforço, de suprimento e proveito. O todo misericordioso concede ao lavrador a gleba indicada à produção do alimento, mas se o homem do campo pretende a colheita justa, retribuir-lhe-á com o próprio suor. Cede ao arquiteto o material de construção, mas a casa não se levanta sem braços que a sustentem. Confere ao homem e à mulher a alegria do templo familiar, enriquecendo-os de esperança e de amor. Entretanto, se os detentores de semelhança ventura esperam no lar a edificação da felicidade, cabe-lhes empenhar o próprio coração no apoio recíproco, de modo a garantir a bênção conquistada. Não bastará converter a confiança em rogativas ao céu para que o céu nos responda com simpatia e favor. É necessário consultar a nossa própria atitude junto aos valores em mão, a fim de que não estejamos reformando de balde os empréstimos contraídos. Muitos esperam que o fracasso lhes reacenda a vigilância. No entanto, se cada um de nós permanece firme no trato de responsabilidades que a vida nos delegou, consoante as nossas próprias necessidades, sem deserções e sem dúvidas, nossa própria tarefa será uma oração contínua ao céu na permanente comunhão entre a nossa vida fragmentária e a vida total, transformando todas as nossas preces de exaltação ou de súplica em cânticos silenciosos e vivos de reconhecimento e louvor. No direito civil nosso existe uma figura chamada usufruto. E o usufruto, a ideia é que ele não te dá propriedade plena de nada, ele te dá só a faculdade de usar e fruir do bem, mas a qualquer momento você deve ter que devolver esse bem ao real proprietário. E o Emmanuel, hoje ele começa trazendo essa informação para a gente, trazendo que o homem não é somente o filho de Deus nesse mundo, é também cooperador na sua obra terrestre, ou como diz no Livro dos Espíritos, co-criador. O Pai é o Criador e nós somos co-criadores. Mas ele chama a nossa atenção de que ele, na condição de proprietário da vida, o Pai, e nós, na condição de usufrutuário dela, usando desse usufruto, a gente está reunido na concessão, no concurso, na administração e na execução, enfim. E vem trazendo essa ideia para a gente da necessidade que a gente tem de entender qual está sendo o nosso papel e de estar desempenhando esse papel. Eu, por exemplo, às vezes eu fico me indagando com relação a isso e me espelho muito no exemplo até do meu pai, que ainda está encarnado. Que meu pai, nessa encarnação, ele construiu bastante coisa. E uma vez eu conversando com ele, né? Ele falou, nessa encarnação o senhor nasceu para construir e eu para reformar e para manter o que o senhor construiu. Mas meu pai foi além disso, né? Além de construir casas, ele também plantou bastante coisa. Ele também tem um livro lá que ele fez de material colhido aí na internet sobre cada planta, como é que cada planta funciona. Então, quer dizer, além disso, também essa relação com os vegetais também. E eu fico pensando às vezes, não se trata de quanto você ganha, qual é a sua profissão, mas enfim, o que você fez efetivamente com o seu dinheiro. O seu dinheiro ele pode ter sido conquistado dentro daqueles 3 critérios que a gente está sempre falando lá do Livro dos Espíritos na Lei de Conservação, sem prejudicar ninguém, sem permitir que ele prejudique fisicamente a mim, nem moralmente a mim. Mas tá bom, e aonde ele vai ser empregado? Ele está sendo empregado de que maneira? Então o Emmanuel vem dizendo para a gente, ó, o Pai concede ao lavrador a gleba de terra, mas se eu quiser mesmo ter uma colheita justa, eu vou ter que colocar o meu suor. Ele me dá o material de construção, mas a casa não vai se levantar sem seus braços. Ele vai conferir, ó, vamos sair agora do campo material, ele vai conferir ao homem e à mulher a alegria da família, mas
vai ter que ter edificação da felicidade, né? Vai ter que ter o empenho do próprio coração, o apoio recíproco, como diz aqui. E a gente vai percebendo que todos esses patrimônios da vida, a gente vai recebendo na condição de usufrutuário, e um dia a gente vai ter que devolver para o pai. Mas se a gente não usar da maneira correta, a gente vai entrar fatalmente naquela questão da parábola dos talentos. Um recebe 5, produz mais 5. O outro recebe 2, produz mais 2. E o outro que recebeu apenas 1, por medo, a gente não sabe qual foi a razão, que podem ser várias, a gente vê várias interpretações desse texto, mas ele não produziu, ele simplesmente escondeu para depois restituir da mesma maneira, devolver da mesma maneira. Então eu recebi o meu quinhão aqui na terra e viro para o pai, pai, está aqui de volta, tudo, mas você não fez nada, não aproveitou nada. É isso que você produziu? Você não produziu nada. Então, tá bom, então você não tem condições ainda de produzir. Deixa a gente te preparar mais durante um tempo, vamos voltar para a aula teórica, vamos voltar para a aula de restrição, para aprender o valor que a matéria tem. Isso eu estou falando com relação ao espírito imortal, porque, na verdade, na condição ainda de co-criador, você não conseguiu caminhar muita coisa. E, na verdade, não é uma punição, na verdade, está sendo uma coisa de amor mesmo, como a gente faz com nossos filhos. Se os nossos filhos não estão conseguindo fazer as equações mais complicadas por conta das expressões mais simples da matemática, a gente tem que voltar lá nas expressões mais simples, porque você não aprendeu direito nem a fazer os cálculos básicos de somar, diminuir, multiplicar, dividir. Como é que você vai querer fazer essas expressões aqui mais complicadas? Tem que voltar lá para a base. E é assim que vai acontecer. Por isso que a gente começa, eu lembro sempre da pergunta 479 do Livro dos Espíritos, que fala assim: a oração é em tudo um poderoso auxílio, mas crede-me, Deus ajuda aqueles que agem, que obram, e não aqueles que se limitam a repetir algumas palavras. O texto de hoje começa assim: para saber pedir com segurança é imprescindível saber dar. E depois, no final do texto, o Emmanuel vem falar uma coisa para a gente. Ele vem falar para a gente que se a gente conseguir entender as responsabilidades que a vida nos traz, essas parcelas de cocriação que cabe a cada um de nós, o que vai acontecer? Quando a gente começa a entender isso, a nossa própria tarefa será uma oração contínua ao céu. Ou seja, receber esse pedaço de terreno, construir e cuidar dele, naturalmente eu já estou aqui em oração contínua, porque eu estou atendendo ao presente que foi dado por Deus para mim, porque tudo está sendo concessão. E concessão, mais uma vez, na palavra sábia do Emmanuel, de usufruto. Não somos proprietários de nada. Daqui a pouco eu vou embora, isso aqui vai ficar para os meus herdeiros ou para alguém que venha invadir isso aqui no lugar dos meus herdeiros, caso eles não venham a cuidar disso aqui. E quando isso acontece também, os herdeiros não deram o valor, não souberam manter o patrimônio que receberam. Não tem problema. Alguém vai cuidar, alguém vai dar continuidade. E é interessante que a gente tem até que se desapegar com relação a isso também, porque a gente percebe que na natureza está tudo se transformando o tempo todo e que a lei de destruição, que a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, é uma lei da natureza. Então, muitas das vezes, a coisa vai ter que ser toda destruída para ser reconstruída. E a gente observou, principalmente nos últimos 40 anos, muitas casas bem estruturadas, bem alicerçadas, serem destruídas para a construção de edifícios, de prédios no lugar da casa. Eu tenho um amigo, por exemplo, que alguém falou para ele: olha, eu quero comprar tua casa porque aqui vamos construir um prédio. E na compra eu estou te dando já um apartamento, além do valor em dinheiro, te dou um apartamento dos apartamentos que vão ficar prontos aqui. Ele ficou super satisfeito com a coisa. Então, quer dizer, até o que a gente está cuidando aqui, vai chegar um momento próprio que isso tudo vai ser destruído para ser reconstruído, para ter novas edificações. Então, nós somos usufrutuários mesmo. Mas a questão que o Emmanuel está falando aqui agora, o que estamos aprendendo e o que estamos desempenhando com isso? Uma vez, até em matéria de desabafo, eu falei aqui em um dos estudos que
eu acabei arrumando umas incumbências que eu não queria com relação a cuidar de bem material, mas depois vem aquela voz: como é que você quer daqui a pouco administrar esse centro espírita, quer administrar a obra social, se não aprender com esses valores? Então tudo que está acontecendo tem uma razão de ser. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.